Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. Eu sou Faiga Silveira e o episódio de hoje tem por tema o artesanato é mais do que moda. Eu estou aqui com a minha parceira de canal Craft, Beth Monta. A gente vai falar sobre polêmicas que já andaram rondando aí o mercado de artesanato a respeito da valorização do nosso trabalho. Vamos falar de tendência, claro. Vamos falar sobre a possibilidade de usar as tendências. E acho que é mais ou menos isso, né, Beth Monta? Olá, muito bem-vindos. Isso mesmo, Faiga. A gente chega ao primeiro programa do ano, 1900, bem louca, 2024 chegando, a gente no programa 124, olha, 24, joga no bicho que deve dar alguma coisa. E a gente veio aqui para conversar um pouco sobre o que está para acontecer. A gente teve logo de cara uma polêmica. Eu estou perdida em data, né? Não sei se foi no começo do ano, foi no final do ano, eu já estou perdida, mas teve aquela grande polêmica da Louis Vuitton, que lançou uma bolsona chiquérrima, num valor absurdo, e o pessoal, e teve um influencer famoso falando que ele comprar para a mãe, que a mãe gostava, tal, uma bolsa limitada, e aquilo gerou um pouco de questionamento sobre valores, etc. Mas eu acho muito importante a gente entender o quanto o artesanato ou o artesanal pode e deve ser valorizado. A gente teve assim, tanto nas festas de final de ano, como agora nos preparativos de carnaval, quase todas as grandes celebridades usando muitas peças artesanais, e isso traz mais uma nova visão, que na realidade vem casar com aquilo que a gente já tinha previsto no ano passado, falando do crescimento do artesanato dentro da moda fashion. E é importante a gente atentar que cada vez mais a coisa está crescendo. E essa questão da bolsa, né, que causou polêmica, a polêmica foi muito voltada para a questão de valor e preço, né? Como se o trabalho que o outro artesão faz não tem tanto valor. Vamos lembrar que Louis Vuitton é uma grife, né, que tem todo esse essa paramentação de marketing, de branding, de rebranding e de tudo, todas as coisas, né? E é isso que tem valor, é isso que faz a bolsa valer R$26 mil, né? E aí o trabalho ela é uma bolsa de edição limitada, que as pessoas sabem que ela é uma grife de luxo, então as pessoas já sabem que existe um preço diferenciado. E ela é uma grife que a gente deveria ter como referência na realidade, porque ela defende a importância do trabalho manual. Na realidade, o que as pessoas não sabem, que todo mundo fica admirado, é quando descobre que a Louis Vuitton, ela é basicamente feita com todas as bolsas artesanalmente, mão a mão. Todas ali, as peças ponto a são ponto. limitadas. Por um acaso, esta peça só tem 6 peças. Não, por acaso essa peça era de crochê, ela não era de costura. Exato. Mas a Louis Vuitton, as peças dela são costuradas manualmente, gente. Cada pontinho que você vê ali com aquela perfeição, ele é feito à mão, ele não é máquina. Então, e as pessoas acham, nossa, tal. E isso vale para Hermès, vale para Louis Vuitton, vale para Gucci, vale para todas elas. Artesãos passam por um critério de avaliação, sim, né? Sim. Tem todo um... existe um estudo para você poder chegar lá, não é à toa que você chega, e daí a gente também tenta cada vez mais incentivar a necessidade de uma formação acadêmica para o artesão, justamente para isso, para que ele possa ter know-how suficiente para poder se assumir e entender qual é o seu valor, né? Porque uma coisa depende da outra, você só vai se sentir valorizado a partir do momento que você tem conhecimento do valor. Né? Você sabe como que funciona e como que você aprende isso na escola. Não tem como. Ano passado a gente falou muito sobre empreendedorismo, falou muito sobre marketing digital também, né? E assim, eu acho que esse assunto ele acaba reverberando nesse lugar, né? Que é o de que essa marca, ela tem esse produto artesanal tem este valor nessa marca, por conta de tudo que ela representa. Então, você, como artesão, deve escolher para onde você vai direcionar a sua marca. Lembrando que não há problema nenhum em você direcionar para um outro público, que não seja o público de luxo. As pessoas não entendem o que eu faço. Ok, então procure o público que entende, porque ele existe. E assim, a gente sabe que existe problema, a gente sabe que existe uma concorrência forte e absurda. O que eu acho que limita muito das pessoas conhecerem e dar o teu valor, pelo menos é o que a gente percebe, ou pela experiência que descobre, que os que tendem a ter
mais sucesso são os que são originais, os que não são cópia. E aí a gente tenta lembrar cada vez mais da importância de você ter o autoral como meta no seu trabalho. Então, quando você faz curso, quando você faz um projeto, quando, né, pega um projeto e tal, tenta dar a sua cara, tenta fazer a sua leitura daquele projeto, tenta fazer um entendimento. E quando eu falo fazer uma leitura do projeto, não é mudar a cor. Porque isso é também... mas eu mudei a cor. Não, não é isso, desculpa. É uma cópia mau caráter. É uma cópia que você faz... e além do que, também... tomar cuidado para você, principalmente pessoal de bolsa, tomar cuidado para não usar estampas de marcas famosas, porque pode ser considerado pirataria e cópia e pode gerar processo. Então, tome cuidado com sintéticos, tecidos sintéticos que são cópia descarada de estampas de marcas famosas, porque não é legal e isso pode gerar um processo para vocês. E... eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco lembra. Mas assim, voltando ao assunto de que a gente já tem coisas que a gente já falou, né, bastante no ano passado, vamos falar de tendência, né? Porque a gente falou aqui de uma marca famosa porque realmente gerou polêmica e acho que era um assunto que era importante, era pertinente que a gente trouxesse, mas nossa praia mesmo é falar de tendência. Mas eu queria começar, Beth, com a gente lembrando de algumas tendências que a gente soprou a bolinha no ano passado e que agora elas já estão aí aparecendo porque elas foram sopradas para o verão de 2024, né? Que é o caso da moda fitness, né? Agora cada vez mais as pessoas estão procurando mais conforto e tudo mais. Como que chama? Cigana do mar. Cigana do mar, sereia do mar, ela tem uma variação ali. Mas assim, são as que na realidade tem tudo a ver com o nosso país tropical, com o nosso clima, e você repara, por exemplo, o tanto de roupas de crochê trançados que a gente tem visto por aí. Desde os ensaios, agora está acontecendo demais, os ensaios de escola de samba, você vê ali todo mundo com o seu vestidinho, com trançado, você tem o crochê, o tricô aparecendo. Macramê nas roupas. Tudo vai depender. O macramê aliás, é uma técnica que eu acho incrível para você usar no vestuário, também. Mas é preciso você tomar cuidado com o fio que você vai usar para fazer o macramê. Para ele ter um caimento bom no vestuário, ele precisa ser um fio muito delicado. E ficar confortável no corpo, né? Ele tem que ser, de preferência, um fio de seda, um fio mais maleável, fininho, porque senão ele fica engessado, aí não é legal para caimento. Mas é muito, muito bem-vindo na decoração, por outro lado. Sim. Que também a gente não pode, hoje em dia a gente pode falar, artesanato não é só moda, né? Ela também é decoração, ela também é utilitário, então você usar essas técnicas também dentro, a gente já reparou na Casa Cor do ano passado, o quanto que você estava usando das técnicas artesanais dentro da decoração, e a Casa Cor está para acontecer, está para inaugurar agora, a questão de 2 meses, ela a próxima edição deve estar por aí, e a gente sabe que também está sendo visto, todas essas tendências também vão ser apresentadas dentro da moda, dentro das casas. E do mesmo modo que houve um tempo em que o artesanato, os outros mundos, demoravam um pouquinho mais para assimilar as tendências, né? Porque esperavam vir da moda para se adequar. A decoração, ela está tão rápida quanto a gente tem tentado aqui colaborar para que o artesanato esteja também, né? Sim. Porque a gente agora tem acesso a informações cada vez mais rapidamente, e então a gente pode transformar isso em produto, transformar isso em conceito, em coleção, quanto antes também, né? Eu acho que vale também a gente lembrar que essa semana em específico, a gente está no dia 15 de janeiro, especificamente hoje, está acontecendo a Semana de Moda de Milão masculina. Dentro dessa tendência que a gente também tinha apontado nos guias, a Semana de Moda de Milão está apresentando cores neutras, eles estão entrando em inverno. Estão apresentando... as próximas, mas assim, as cores são neutras. Especificamente, uma coisa que a gente tem falado e eles têm mostrado como certo é o uso de bolsas para o masculino. Cada vez mais as bolsas estão ganhando forma e vista. A bolsa da Prada masculina, eles lançaram, pelo menos durante o desfile, foi um modelo só, mas linda a bolsa, super bonita. Mas é uma peça hoje que todo artesão mais esperto
vai focar para o lado masculino. Esquecer, sabe, deixar de lado. O artesanal não é só para a mulher, é também para o homem. Então, aposte nesse nicho, que é um nicho que tende a trazer lucro. E quem for atento a isso vai ter maior sucesso. A gente também pode reparar nas cores que eles estão usando. São as cores neutras, são as cores cinza, preto, branco, os tons de bege. Que foi outra bola que a gente cantou lá, né? Lá atrás também, que fala sobre a usabilidade, né? Sobre o tempo em que você vai ter aquelas... procurando coisas com mais qualidade e que possam ser usadas por mais... com diferentes combinações e tudo mais, e a gente vai conseguir, né, ter isso por mais tempo. Que, lembrando, se aplica para moda, se aplica para decoração, ainda mais decoração, né? Porque geralmente você não fica mudando a decoração da tua casa a cada estação, né? Você vai mudar a cada ano, a cada 2 anos, enfim, a média né? é essa. E também reparar na usabilidade e as joias artesanais, o quanto elas têm ganhado visto, né? Cada vez mais as pessoas vendo, e principalmente as biojoias também ganhando destaque. Você vê, porque como que é esse ciclo, né? Como as pessoas estão cada vez mais discretas no que vestem, então elas vão fazer uso do acessório para poder valorizar o look, para poder valorizar o projeto. Então, não só tem a joia, mas a gente vai ter também aí os metais nas bolsas, né? A gente vai ter nos cintos, a gente vai ter, enfim. Nas bijuterias. Ontem, na menina do BBB, ela tava com um brinco de folha. Eu não sei o nome que dela. Parece a menina. Era uma folha desse tamanho, mas eu fiquei olhando, eu falei, eu juro que a minha cabeça não conseguia pensar outra coisa. Será que é feita do quê? De massa de biscuit? Outra coisa que... massa eu quero fimo. trazer isso também, que a gente falou isso há um tempo atrás, quando a gente falava sobre... fontes, né, de tendência, e a gente falou sobre os programas como o Big Brother Brasil, que é óbvio que existe aquele público que fala, eu não assisto, ok, mas entenda, se você trabalha com público, você vai lidar com um público que consome esse material, e esse público que consome esse material, muito provavelmente, ele vai se espelhar naqueles personagens. É por isso que tantas marcas patrocinam esses Big Brothers, né? Quando eles vão entrar, muitas marcas de roupa, tem marca de roupa lá dentro. Sim, ontem mesmo, ontem não, sábado, teve desfile do amaciante lá, que eles fizeram um desfile de moda. Com Herkovich, sim. Então, e olha só, bota um Herkovich no meio do caminho, colocam um desfile de moda, as cores, tudo bem que eles estavam nos violáceos, né, nos tons que na realidade entra para a próxima estação. Mas que também entra no brand da Downy, né? Por isso, como é pensado uma coleção. Isso é interessante para artesão também, né? Entender. Porque o que você quer exatamente passar de informação, passar de mensagem com a sua coleção? Aí você adapta. Sim, né? As cores da marca e tá lá dentro. E foi um arraso, super bacana. Fluidos, né? Eu desconfio que eram atores da Globo que estavam desfilando. Só reconheci a Lauren Prota. Então, eu acho que tava o menino da novela, Ramiro? O Ramiro. Um deles eu acho que era o Ramiro. Não sei. Fiquei olhando, tentando ver, mas eu achei que era... Legal. Então, assim, é legal a gente também brincar, né? De ver. Eu não tenho nada contra quem... Eu assisto BBB, quando eu acho que tá chato eu não assisto, mas é alienante. Não é nada alienante. Eu gosto de ver, é bom a gente entender. Né? E a gente passou por umas fases tão sérias que a gente precisava de um pouco de alienação também, né? Alienar também é bom, faz parte de tudo. Cansada de ver guerra, pouquinho. É bom você sair da... Ô, Beth, e aonde que a gente fala sobre tendência? A gente fala sobre tendência no Guia de Tendências do Artesão. Simples assim, que tá para sair, a gente está em fases de finalizar o processo, a gente sempre... Ele é um processo contínuo, a gente termina de fazer alguma coisa, aí acontece outra coisa, você fala, ai meu Deus do céu, precisa atualizar isso daqui. E isso é uma never end story, mas de qualquer maneira é um trabalho muito gostoso que a gente vem realizando. Mas o que acontece, né? A gente traz essa pauta aqui para falar no podcast, fica parecendo jabazinho. Mas é. Não, mas é que assim, é para explicar... um pouco do que a gente sempre fez, né, em revista. Então, o guia foi uma forma que a gente encontrou de continuar fazendo isso, porque a gente descobriu que é uma dificuldade para o artesão
apesar dele ter... A gente estava só dando a informação da tendência, mas é difícil para o artesão assimilar. E a gente gosta muito de fazer isso, né? A gente gosta de fazer essa Na realidade, a gente precisa trazer resgatar, na realidade, o hábito do artesão de se informar com antecedência sobre aquilo que está acontecendo. Aí. E não esperar publicar no Pinterest ou que algum outro influencer coloque e você, em vez de ser protagonista, você fica sendo sempre aquele que copia. E volto a falar, os artesãos que conseguem destaque são aqueles que são originais, aqueles que têm desenvolvimento do seu próprio trabalho. Aquele que vai para o Pinterest para ser pesquisado, né? É, aquele que vai ser referência. Então, a proposta do Guia de Tendências é justamente essa, da gente poder trazer um repertório cultural para vocês, onde vocês vão ter acesso à informação do que vai acontecer para que vocês possam se preparar e estarem aptos a adaptar o seu produto para o que vai acontecer no mercado. Então, vocês têm um tempo hábil de saber, é aquela cor que eu vou precisar ter dentro do meu estoque, é aquele material que vai estar em maior destaque, é aquela técnica que pode ser adaptada para aquilo que eu preciso. Então, assim, é interessante você ter. E para a gente trazer, deixar um pouco mais acessível, um pouco mais com cara de revista, porque a revista era barata, né, gente? Vamos combinar, a revista era uma coisa que a gente podia ter todo mês ali à mão, com um valor mais acessível. Então, a gente mudou um pouco o formato, então agora vai ser um volume só, um preço mais acessível, ele vai ter um material exclusivo para vocês, então é um material onde vocês vão ter opinião sobre usabilidade daquele material dentro do artesanato. É óbvio que fotos de desfiles, esse tipo de coisa, você tem acesso em qualquer Google da vida, dentro inclusive das próprias marcas, você acessa os sites ou você acessa as redes sociais, vocês têm acesso a esse tipo de informação. O que a gente faz para vocês é traduzir, junto com a nossa expertise, poder trazer isso para vocês, como você pode usar isso dentro do seu segmento. Porque às vezes não é viável, né? A gente, até para moda, até assim como a decoração, às vezes não identifica nas tendências. Quantas cores? A gente teve também outra polêmica, né? Que a gente teve com a divulgação da cor Pantone. Aí eu peguei um monte de artesão fazendo reels e fazendo carrossel, falando das cores. Mas e depois? Cadê o produto com a cor? Cadê o desenvolvimento disso? Cadê uma coleção pensando nisso? Não, olha, eu sei qual é a cor. Tá bom, mas como a Beth disse, a gente põe no Google e a gente sabe qual é a cor. A gente sabe a diferença. Tanto que a gente tem a Pantone, tem a Coloro, mas as grandes marcas de tintas para decoração, elas fazem a sua própria cor do ano, não é? Por quê? Porque ela se inspira no que... porque a gente não vai abrir mão da pesquisa, porque essa pesquisa é séria e ela é ampla e é ótima, mas depois... E sem contar que tem uma outra questão. As cores é tudo muito relativo, porque você tem, em cada tipo de tendência, você tem uma paleta de cor que vai atender aquela tendência. Então, não significa que quando a gente fala aqui para vocês, olha, aposta no preto, aposta no cinza, aposta no bege, nos tons terrosos, porque eles são neutros e eles estão ok, não significa que o laranja, que o amarelo, que o verde, que eles estão fora do jogo. Pelo contrário, eles estão muito dentro do jogo também, de acordo com a tendência que eles podem obedecer. Você vê, por exemplo, a gente tem as cores laranja, que é uma cor super forte, nada discreta, ela está super em alta. E lembrando que as tendências, geralmente, elas são ditadas pelo mercado europeu, né, onde tem um clima totalmente diferente. Você chega no Brasil e a gente ainda que está aqui em São Paulo, por exemplo, o pessoal do Sudeste ainda se acha meio europeu. Mas e aí, vamos lá para o Norte e Nordeste? Então, que tem aí vem a necessidade de você ter um maravilhosa. guia na tua mão. Porque, por exemplo, a gente tem uma matéria dentro do guia onde está mostrando as estamparias coloridas, que é Esse já no novo, tá, gente? No novo.
Então, a gente só dando um spoilerzinho, mas a gente vai estar falando, por exemplo, das cores de verão, da importância das cores para o verão, e não para esse verão, para o verão que vem, tá? A gente está falando de verão que vem. Então, a gente vai falar dentro das padronagens, quais são as estampas que estão em voga, quais são as cores dessas estampas para você poder usar e abusar, quais cores você deve procurar na hora que você for comprar o teu produto para você poder, o teu insumo, para você poder criar a sua peça. As tintas, enfim. Tem, por exemplo, tem uma parte de estamparia são os estamparia livre, enfim, onde você pode desenhar, que o pessoal que pinta tecido pode sambar com grande classe dentro dessas, com muita relevância para a moda. E quem quer explorar pode navegar ali para o tingimento, né? Sim, sendo tingimento, quem pinta aquarela, gente, pelo amor de Deus, quem gosta de pintar aquarela. E tá aí o trabalho autoral. E tá aí o diferencial, a exclusividade, que é o que o artesanato proporciona, né? E você pode trazer essas estampas que eles estão propondo, as estampas tropicais, para dentro de qualquer área do artesanato que você faz. Até a roupinha da boneca que você costura. Sim. Que ela pode ganhar um visual, ela pode ganhar uma... A roupinha da boneca, a roupinha do cachorro, o acessório de cabelo, tá tudo interligado. Sim, os laços, eles estão... Gente, as laceiras aí do Brasil, laço tá com tudo, mas assim... Bem como as franjas, tá? E por que as pessoas se prendem ao fazer o laço, ou só o laço de cabelo? Existem tantas formas de fazer laço e tantas formas de aplicar. Pode estar na bolsa, pode estar na alça da bolsa, pode inventar tantas coisas. E assim, o que a gente faz com esse guia é uma provocação. A gente está aqui provocando mesmo, você falando qual é a tendência e aí te questionando sobre o que você vai fazer com essa informação agora. Porque a nós cabe dar essa informação, mas a gente quer mais. E por conta disso, a gente pensou em mais possibilidades, que é também a gente poder fazer uma consultoria para quem tiver interesse, né, Beth? Sim, a gente tá criando, na verdade, o Canal Craft tem essa missão, né, de trazer informação, de criar um espaço seguro onde o artesão pode chegar, ficar, ser informado e poder gerar um crescimento para o seu negócio. Uma forma dele gerar... Quando a gente fala em consultoria, nós somos jornalistas, nós não somos coaches, pelo amor de Deus. Isso, em momento algum, quer dizer que somos coaches ou mentoras. E nem temos a pretensão, por favor, tá? Quando a gente fala em consultoria, a gente está querendo dizer que a gente vai pegar, por exemplo, olha, você faz... Vou citar até aqui. Porque o outro guia, a gente tinha ainda um contato um pouco maior, né? E a gente mudando esse formato, começa a ficar um pouco mais distante, porque existem pessoas que têm interesse em ter a informação e ter esse aprofundamento conosco, e tem gente que não, que só quer mesmo a gente, por exemplo, a gente já trabalhou com algumas pessoas o moodboard ou informações do gênero, mas as pessoas às vezes têm dificuldade em fazer esse tipo de contextualização da sua realidade para aquilo que ela quer fazer. Então a gente vai sentar, vai criar um moodboard junto, vai criar as opções, quais são vamos supor, a gente está falando agora aqui que... Vamos acompanhar o processo criativo, né? Mas a gente está falando, por exemplo, agora aqui, que, olha, o tropical, o verão, as cores, a estamparia, está muito em alta e pode ser uma aposta bacana para o ano que vem, legal, bacana. Mas eu gosto de trabalhar com chita. Opa, e outra, é justamente aí que você entra. São todas as cores? São todos os produtos? Não, vamos começar a segmentar isso de uma forma razoável para você e para o seu negócio. Isso, né? Então, por exemplo, como que eu transformo uma chita, que é uma coisa... Porque a gente também precisa entender a realidade brasileira, quais são os gostos do brasileiro. Então, você consegue trazer aquela estamparia da chita para alguma coisa? Consegue. Como que você faz isso? Você faz assim, dessa forma. Às vezes, até mesmo de indicar fornecedor, indicar professor que vai te ensinar aquela técnica diferente que você está precisando para aprimorar e para chegar no produto que você deseja. Os materiais que são necessários. Indicar, olha, talvez nessa loja você encontre, ou nessa fábrica pode ser que eles tenham um recurso. Então, assim, é esse tipo de assessoria que a gente vai dar. Não é assessoria, não, tá? Desculpa. É consultoria que a gente vai dar para poder ajudar o artesão
a ter um crescimento do próprio negócio e fazer uma coleção mais factível com o que está acontecendo E o que acaba acontecendo, né? Como as tendências, elas se retroalimentam, né? E isso tudo é muito rápido, pode acontecer de, durante a consultoria, virem outras ideias, né? Pautadas em mais tendências, né? Em novas apostas do mercado que a gente ainda não tinha essa informação, né? Porque e às vezes trazer também algumas consciências, por exemplo, quando você viu que eu acabei de falar aqui da Prada, que eles lançaram uma bolsa. Tudo bem, a Prada tem 500 mil coisas lá que eles lançam, além de tudo. Mas quando se fala em lançamento de coleção, eles pensam, o prêt-à-porter deles, eles pensam em X número de peças. Então, isso é muito importante também o artesão entender, que ele não precisa ficar fazendo 500 mil modelos diferentes. Não. Aposte naquele modelo que você acha que tem a ver com o seu público, que tem a ver com o seu negócio. Dentro de uma escala que você pode atender. E que você pode atender e que vai... tá. E crie uma coleção com uma periodicidade. Você quer criar de 3 em 3 meses? Ok. Então, vende aquele material, faz aquele estoque, vende aquele estoque, parte para o próximo. E assim você vai gerando uma rotatividade para o teu estoque, para não também ter estoque parado e dinheiro perdido, gente. Exato. E vai perdendo valor também, né? Porque vai ficando obsoleto e aí você não vai poder usar. Sim. É isso. Então... Não ter compra por impulso. Sim. Porque quando você tem uma coleção definida do que você quer, quando você vai comprar o teu insumo, você sabe o que você vai comprar, você não vai comprar aleatoriamente. O que você vai fazer com cada coisa que você comprou, exatamente. E essa é a intenção dessa consultoria, da gente conseguir, por exemplo, também com valores acessíveis, a gente vai fazer, promete que é bem... E esse é um novo passo, assim, é para quem se interessar. Eu acho que é importante. Vamos dar spoiler de tendência para eles? Vamos. Porque a gente fala e aí parece que tá chovendo no molhado, né? Porque eu peguei essa informação. E foi o que a gente percebeu, que as pessoas pegavam a informação, achavam que estavam consumindo tendência e, no entanto, não sabia mais o que fazer com ela, só sabia que era, né? Aí fazia um post na rede social, mas não aplicava no seu produto, né? Então, não adianta nada. A gente vai falar muito de inverno 2024-2025 nesse guia, porque é o que tem de últimas informações, de mais novas informações para o ano, né? Mas por como a gente fala de tendência, a gente sempre está falando lá na frente, então vai falar o inverno para a gente ainda não aconteceu e 2025 ainda há muito tempo para que vocês possam produzir, né? A gente vai falar de moda masculina. O que é importante a gente entender que existem alguns padrões da moda masculina que vão estar em alta, como listras, por exemplo. A gente tem as estampas florais, mas é interessante a gente cada vez mais atender que o homem é, sim, um bom cliente para você ter dentro do seu negócio. Então, aposte, sim, nas peças que... Em opções para eles, né? Em opções. Crie, sim, uma coleção voltada para o homem, para o jovem. Eu acho que outro público também muito interessante da gente começar a atender melhor é justamente o público jovem que vem vindo por aí. Por quê? Porque é um jovem... A sustentabilidade segue sendo como um alvo de consumo, né, de você entender, a economia circular segue sendo, sim, uma fonte de tendência, e é importante você entender como você aplica isso no seu produto, e justamente o jovem é um cliente em potencial para isso, porque ele está realmente, ele sabe que ele é preocupado com isso. Sim. Ele quer saber se aquilo ali sustentável, se ele é feito de acordo com o que precisa. Que vai ser bonito o suficiente, mas vai ser confortável também. Então é interessante você criar peças que não é só para aquele tipo de... Isso depende daquilo que você faz também, né? Mas, por exemplo, quando você vai fazer... Vamos supor, se você atinge o público mamãe e bebê, vamos supor. Lembra que tem muito mamãe e bebê que é jovem, gente. Então, e assim, ela quer saber se aquele material que ela está usando não vai fazer mal para o filho dela, se vai... Então, assim, atente a esses materiais, porque isso continua sendo uma grande fonte de argumento de venda. E, principalmente, ainda mais voltando para o bebê,
a economia circular volta a ser, são produtos que quase que 90% são reutilizáveis. Então, você pode... A sustentabilidade continua muito forte e a moda circular, ela E as vem só lojas, reforçando a isso. parte de crianças, os brechós de crianças são muito fortes no mercado. Na realidade, a gente aqui entre nós, a gente nem fala mais moda circular, a gente fala consumo circular, porque tudo é possível. A gente vira e mexe, agora a gente percebe, e fazendo aqui o jabazinho também, sobre estar aberta, né, a todas as possibilidades. A gente vai numa padaria, é ótima, perto da casa da Beth, e toda vez que a gente tá lá, tem um lugar onde tem as bandejinhas que são mais baratas. Por quê? Porque ela não foi feita exatamente naquele dia, ela já tá um tempinho mais. Isso também é circularidade, porque ele continua com valor, né? Mas ele já tem um preço mais acessível, porque é justamente para que a gente possa... Mas olha como é interessante a gente pensar. Quando você fala em economia circular, moda circular, e está falando de bebê, por exemplo, você tem uma questão de nomes, por exemplo. Quando você coloca nome em tudo, você limita o circular. É, isso porque aí. É uma coisa que passa, seu paparaí. Só o Enzo vai poder comprar aquela mala, né? Você não tem opção, só uma Maria Luísa, né? Então é interessante, às vezes, você pensar no desenvolvimento de etiquetas que sejam removíveis, como que isso pode acontecer, como que você... Sabe assim, ter algumas opções, porque eu, como mãe, eu gostaria de pensar nisso. Peças cuja estrutura permitam que sejam de tamanhos adaptáveis, né? Isso pautada, gente, no acerto que a mãe fazia na calça jeans para ela servir, entendeu? Isso, é mais ou menos por aí. Não você precisa ser... Não precisa nem do guia de tendência para usar isso. Mas você pensar em adaptar mesmo determinadas coisas para que você... O monograma bordado, todo mundo gosta, eu acho lindo. Só que talvez ele possa ser aplicado hoje de uma outra maneira que não prejudique a peça, que essa peça possa ser repassada com tranquilidade, né? Até mesmo porque você pode, inclusive, fazer esse trabalho. Pode ser dentro do teu ateliê uma nova forma de ganhar dinheiro. Então, você recompra ou você... E não só de ganhar dinheiro, né, Beth? Porque quando a gente fala de artesanato, a gente fala do prazer de produzir. Imagina você... Eu ganhei de Natal uma bolsa by Beth Monta, porque verdade. Ela fez com todo carinho. Então, isso tem muito mais valor do que o monetário em si, né? Sim. Ele vem agregado com uma dedicação, cada ponto que é feito... ele traz um sentimento, no processo, né, de se você estiver estressada, isso te desestressa e ao mesmo tempo te enche de dopamina porque te dá o prazer de imaginar, de visualizar aquela peça pronta e você Essa já semana eu fiz a entrevista com a Karen do Fabricando Ideias, acho que é essa a Karen, e ela está fazendo um trabalho lá que ela está construindo uma colcha de crochê e ela tem que ter pelo menos 200 e poucos mil pontos, porque cada ponto representa um seguidor dela. Eu achei uma graça o conceito. Assim, olha como é importante isso, de você pensar. Então, assim, cada ponto que ela está fazendo... ela é jovem? Não, ela tem, 60. Ela é jovem, tem 60 anos. Mas olha como é interessante o conceito. Cada ponto dessa peça que ela está criando é um de nós que está lá seguindo ela. Maravilhoso. Então, é super bacana. Então, é sobre isso que a gente fala, né? Por mais que você tenha... o artesanato seja uma fonte de renda, uma fonte de se ganhar um dinheiro, de fazer o sustento da sua família... querendo ou não, ele está levando um pouco de você ali naquilo que você está fazendo. Então, é maravilha, importante. Né? Uma Artesã 50+, que mostra que a inspiração das redes sociais, porque é pelo número de seguidores, né, que seria muito mais associado a uma nova geração, e ela está aí com o seu exemplo, mais uma vez inspirando quem A Karen, vem, né? na realidade, a gente vai poder vou dar um spoiler, ver em breve a história dela, é uma história extremamente inspiradora. Revista Artesanato em Casa, gente. Isso vale beijo, a pena. Rafa, beijo. Vale vocês conferirem em breve, porque realmente é uma história que emociona, deixa a gente com o coração quentinho
inspirado para seguir Artesanato adiante. emociona, né, Beth? Isso mesmo, gente. Artesanato. E é isso, gente. A gente vai chegando ao fim do número de mais um episódio. Primeiro do ano. Primeiro do ano. Assistam o Podcraft, divulguem, façam crescer para que a gente possa estar aqui mais vezes e conversar mais com vocês, porque é isso que a gente gosta de fazer. Um beijo grande e até o mês que vem. É isso, gente. Lembrando que o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinski, o apoio da Mega Artesanal e que você encontra o canal Craft por meio das nossas redes sociais, que a gente tem site, que não é difícil saber o que essas duas doidas estão fazendo, estão procurando para poder levar mais valor do artesanato para você. Se você gostou desse episódio, assista todos os outros e ouça, porque a gente não está se apresentando há muito tempo, mas lembre-se que você pode contar conosco e que a gente está sempre acessível para você. Até a próxima, a gente se vê. Até lá.